Olá, girassóis! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre como a gente deve agir na nossa vida. Muitas vezes as pessoas agem sem nem falar com Deus e muitas vezes as pessoas falam somente com Deus, ficam, né, colocando a confiança em Deus, mas não fazem nada para que aquele ato, aquela obra se concretize. Nós sabemos que a oração é algo fundamental, importantíssimo para a nossa vida espiritual, né? É o coração da nossa vida espiritual. Mas muitas vezes as pessoas elas rezam e esperam que Deus faça tudo por elas. E aí nós temos um grande problema, porque Deus, ele quer sim fazer grandes coisas na nossa vida, só que ele quer que essas coisas aconteçam por meio de nós. Então nós devemos sim rezar. Só que esta oração, ela deve ser envolvida por uma ação. Eu trouxe dois ensinamentos, né? Um está no título do vídeo, né? Na capa aí, que é Ora et Labora, que é reze e trabalhe. Ou seja, você tem sim que rezar, pedir a bênção de Deus, pedir que a vontade dele se faça, mas você precisa também praticar as ações, se esforçar para conquistar aquilo. Quem disse essa frase, ora et labora, foi São Bento. É uma frase que inspirou toda a trajetória dele, né, toda a vida de santidade e continua inspirando todos os beneditinos. Bem, outra frase é a seguinte: reze como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Ou seja, você deve, sim, se colocar diante de Deus e pedir que Ele faça com que as coisas aconteçam na sua vida e principalmente que a vontade dele se faça. Mas você deve trabalhar como se tudo dependesse de você. Primeiro, você reza, peça que a vontade dele se faça e depois você dá o seu sangue para fazer com que isso aconteça. Outra coisa é que nós devemos também fazer com que os nossos pequenos trabalhos se tornem oração. Por exemplo, varrendo o chão. Vai oferecendo aquilo ao Senhor e tirando aquela terra e imaginando: Senhor, eu varro esta casa, eu varro essa calçada, como o Senhor varreu da minha alma os pecados na minha última confissão, né? Coisas assim. Então você vai o tempo todo relacionando as pequenas atitudes da vida com a vida de Cristo e assim você vai dando um sentido às pequenas coisas. Eu falei bastante sobre isso naquele vídeo Como Amar Jesus nas Contrariedades, mas nesse vídeo aqui eu quero focar bem neste fato. Você precisa rezar e você precisa agir. As duas coisas se complementam, porque Deus, Ele quer fazer as coisas, mas Ele quer que ela seja feita por nós. Ele nos deu o livre-arbítrio e a gente precisa conquistar as coisas com os nossos esforços. E inclusive esse esforço, né, essa força de vontade, é Ele quem nos dá. Portanto, é necessário que a gente reze e trabalhe. Existe um meme ou um quadrinho, não me lembro bem, eu me lembro que a história era a seguinte: tinha uma menina que ela queria tirar boa nota na prova de matemática. Ela vai lá no pé da cama, se ajoelha e: Senhor, me ajuda a tirar boa nota na prova de matemática. E daí Deus fala para ela: claro, minha filha, e joga um livro de matemática. Ou seja, Deus ajuda sim. É claro que Ele ajuda e Ele dá a nossa inteligência, dá a capacidade de memória e todos os meios para que as coisas aconteçam. Só que não seria um pouco injusto
A gente querer que Deus fizesse as coisas por nós? E muitas vezes a gente quer isso, né? Que Deus faça tudo no nosso lugar. E isso não seria nada correto. E Deus, que é o sumo bem, Ele sabe que isso nos causaria muito mais mal do que bem, porque a gente entraria num estado de preguiça eterna, né? Não preciso fazer nada, é só eu pedir para Deus que acontece, né? As coisas não são assim, e como eu disse, é necessário que a gente reze e trabalhe. As duas coisas precisam caminhar juntas. A gente tem também uma frase, né, que é bem popular, que dinheiro não cai do céu. De fato, o dinheiro em si não chove do céu, né? Mas a graça de receber, né, por exemplo aqui, o dinheiro, ela é dada por Deus, a oportunidade ela é dada por Deus, só que é necessário que a pessoa trabalhe, se esforce, vá atrás e conquiste esse dinheiro, né, essa graça, seja o que for que a pessoa estiver querendo conquistar, né, como a menina, ir bem na prova de matemática. Então, as duas coisas necessitam caminhar juntas. Já disse e reitero, as duas coisas precisam caminhar juntas. Uma depende da outra, porque, como eu disse, Deus, Ele quer nos dar, mas a gente precisa trabalhar para que Ele nos dê. A gente precisa se esforçar para que isso aconteça. Vocês lembram aquela parte que Jesus pede para São Pedro vir até ele? E São Pedro está no barco, Jesus está caminhando sobre as águas. De início, São Pedro consegue, mas de repente ele começa a afundar. E então ele olha para Jesus e pede socorro. E o Evangelho nos diz que imediatamente Jesus vai em socorro de São Pedro. Ele não fica ali, não, dá um jeito, se esforça, né? Faz alguma coisa. Não. São Pedro pede e imediatamente Jesus vai e socorre ele. Então, nós devemos sim pedir socorro para o Senhor. Muitas vezes a gente pensa que coisas pequenas, elas não devem ser levadas em oração para nosso Senhor, mas devem sim, porque Ele é nosso amigo mais íntimo, Ele sabe dessas pequenas coisas e Ele deseja que nós peçamos a ajuda dele, né? Ele quer participar de tudo isso conosco. Um outro exemplo, ele é de Nossa Senhora. Quando o anjo vem e visita Nossa Senhora, então ela diz: que seja feita conforme a tua palavra. Então a vontade de Deus se faz nela. Primeiro ela se colocou em oração e a vontade de Deus foi aceita na vida dela. Então primeiro a gente deve rezar. Depois a gente podia pensar, tá bom, o próprio Deus está no ventre de Maria. Ela não precisava querer fazer nada, né? Ela poderia, eu tenho Deus no meu ventre, eu posso ficar aqui, né, de boa e tal, ficar em oração, porque Deus está no meu ventre. Gente, na comunhão, por exemplo, Deus está em nossa alma e em nosso corpo, né? Deus vivo está em nós, e nós queremos ficar ali, né, com Ele. E Nossa Senhora, ela poderia o tempo todo querer isso. Mas o que ela faz? O anjo vai embora, ela se levanta e sai correndo ao encontro de Isabel. E ela ficou lá 3 meses a serviço de sua prima Isabel. Então, ela não ficou ali somente na oração, mas ela foi para a ação. Ela viu que uma pessoa estava precisando dela e foi se dedicar a ela. Nós temos aí o exemplo de Nossa Senhora, que estava em constante oração, mas que estava também em constante ação. Eu espero que esse vídeo ajude você a pensar um pouco sobre isso e se colocar mais na presença de Deus, rezando e colocando ali os seus objetivos. E também correndo atrás deles, trabalhando, oferecendo o fruto desse trabalho, todo o esforço
que você desencadeia por causa desta ação, também oferecendo a Nosso Senhor, a Virgem Maria. É muito importante a gente ter a consciência de que a vontade de Deus, ela se faz. Então nós devemos, de fato, rezar com toda a fé de que a vontade de Deus vai se fazer e trabalhar para que a vontade dele se faça. Então existe uma união, orar e trabalhar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou dele, deixe seu joinha aí embaixo. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta um botão aí embaixo que está escrito inscrever-se. Também compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares. Assim, eles vão aprender um pouquinho mais a não ficar só rezando e também sair para a ação. E, para aqueles que não rezam, não ficar só agindo e confiar os seus planos, os seus objetivos na mão do Senhor. Deus seja louvado. Salve Maria!